Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos continuar falando sobre testes, especificamente sobre os testes de força. E se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. A força, ela se refere à capacidade de exercer tensão muscular contra uma resistência, envolvendo aí fatores mecânicos e fisiológicos que determinam a força em algum momento particular. É necessário um total envolvimento do avaliado durante a realização dos testes de força para que ele realmente, tente dar o seu máximo. A resistência muscular localizada, por sua vez, é a capacidade de um segmento do corpo de realizar e sustentar o movimento por um período longo de tempo. É uma valência física importante para a manutenção e melhora da qualidade de vida das pessoas. O primeiro teste que a gente vai ver é o teste de dinamometria dorsal. O objetivo dele é medir a força lombar e ele é satisfatório para ambos os sexos. Inicialmente, é necessário ajustar o equipamento de acordo com o avaliado, além de colocar o ponteiro dele no ponto zero. O indivíduo, então, ele segura o equipamento estando com o tronco flexionado e cotovelos estendidos, e ao sinal, o avaliado ele faz uma força máxima para estender o quadril e a coluna e mantém a posição ali por 7 segundos. É registrado o valor médio entre 3 tentativas ou o melhor resultado entre 2 tentativas. Aqui tem a tabela de classificação, que classifica separado pelo sexo, homem e mulheres, e classifica entre excelente, bom, mediano, regular e baixo. Então vejam aqui o movimento, Então a pessoa tem que, esse é um dinamômetro e tem que fazer essa força para cima, como se fosse puxar ali a alavanca desse dinamômetro. Também tem o teste de dinamometria de perna. O objetivo dele é medir a força de membros inferiores e ele é satisfatório para ambos os sexos. Inicialmente, é necessário ajustar o equipamento de acordo com o avaliado, além de colocar o ponteiro no zero também, igual foi explicado anteriormente. Só que agora o indivíduo ele segura o equipamento estando com os joelhos flexionados, a coluna ereta e o cotovelo estendido. E ao sinal, o avaliado ele faz a força máxima, mas agora para estender os joelhos. Então, a diferença aqui, quando era força lombar, os joelhos estavam estendidos, e tinha que fazer uma força com a musculatura da lombar. Aqui os joelhos estão flexionados e quando é dado o sinal ele vai fazer uma força com a musculatura aí da perna. Também existe o teste de dinamometria de mão, que mede a força da mão e é satisfatório para ambos os sexos. Os sexos também devem ajustar o dinamômetro de acordo agora com a mão do avaliado e colocar o ponteiro no zero. O avaliado ele deve ficar em pé com os braços estendidos ao longo do corpo e segurar o dinamômetro nas falanges distais dos 4 últimos dedos. O dedo polegar ele auxilia aí na tração da barra de apoio do dinamômetro. E o avaliado então ele realiza uma contração máxima e posteriormente ele relaxa. Serão realizadas 2 tentativas e considerado aí o valor máximo obtido. Existe também uma outra forma de realização, que é com o avaliado sentado, com o cotovelo que será testado flexionado, formando um ângulo de 90 graus, mas nesse caso você considera o valor médio entre 3 tentativas. Aqui tem uma tabela de classificação, então, para a mão esquerda e direita, separada entre homens e mulheres. Aí classifica entre excelente, bom, regular, fraco e muito fraco. Agora, outro teste é flexão e extensão dos membros superiores na barra.
O objetivo dele é medir a força dos membros superiores e é para a idade de 10 anos até a idade universitária e satisfatório para o sexo masculino. A barra ela deve ser alta o suficiente para que o avaliado ele possa ficar suspenso com a extensão total dos membros superiores e inferiores e deve ser usada uma empunhadura aí dorsal. Depois de ele assumir então a posição suspensa, ele vai elevar o corpo utilizando a força dos membros superiores e cintura escapular até o queixo ultrapassar aí a altura da barra e retornar à posição, em total suspensão estendida. Essa movimentação ela deve ser realizada o máximo de vezes possível. O resultado ele é anotado pelo número de vezes que o avaliado ele conseguiu elevar o corpo, colocando o queixo acima da barra. E o corpo ele não pode balançar durante a executação. E a elevação do corpo não pode ser realizada com movimentos bruscos. Os membros inferiores eles devem permanecer estendidos durante toda a movimentação. Então aqui nós temos uma imagem, retirada aí do artigo de Marinho e Marins de 2012, Então essa aqui seria a posição inicial e essa posição final. Também existe a suspensão na barra com braços flexionados, que também é para medir a força de membros superiores e cintura escapular de 10 anos até a idade universitária. A diferença é que agora ele é satisfatório para o sexo feminino. Então a barra também tem que ser alta para que o avaliado fique suspenso, com a extensão total dos membros superiores e inferiores, e deve ser usada uma empunhadura dorsal. Então a avaliada ela vai ficar com o corpo, elevar o corpo até que o queixo ultrapasse a barra. Os cotovelos devem ser flexionados próximo ao tronco e o peito deve estar o mais próximo possível da barra e deve-se permanecer então nessa posição o máximo de tempo que conseguir essa avaliada. O resultado é o tempo de permanência em posição suspensa e o cronômetro ele é acionado assim que a avaliada assume a posição suspensa e deve ser travado quando o queixo tocar a barra ou estiver abaixo da linha da barra ou quando o avaliado colocar a cabeça para trás para não tocar a barra. Então, nesse caso, a diferença em relação a homens e mulheres é porque o homem realiza um movimento e a mulher não, ela só fica ali em suspensão e aí vai considerar o tempo. Teste de abdominal com flexão completa de tronco. O objetivo dele é medir a resistência dos músculos abdominais, ele é satisfatório para ambos os sexos. O avaliado ele deve ficar em decúbito dorsal, com os joelhos flexionados, formando um ângulo de 90 graus e pés apoiados no chão, com um afastamento que coincida aí com a largura dos ombros. Os braços eles devem estar cruzados à frente do corpo e o avaliador ele deve segurar os pés do avaliado. O teste ele é realizado em 1 minuto, em que o avaliado ele deve realizar o máximo de flexões completas do tronco nesse tempo. Então aqui seria a imagem do teste. E aqui nós temos a tabela de classificação que vai de 15 anos a 69 anos, separado por sexo, e classifica entre excelente, acima da média, média, abaixo da média e ruim. Outro teste conhecido é o abdominal de Paula. O objetivo dele é medir a resistência dos músculos abdominais por meio da flexão de tronco e ele é satisfatório para ambos os sexos. O avaliado ele assume a posição em decúbito dorsal, com as mãos sobre as orelhas agora e as pontas dos dedos sobre a nuca, com o cotovelo voltado para frente. E os joelhos devem estar flexionados com os pés apoiados no solo. O avaliador ele coloca a prancha suspensa sobre o umbigo do testando e ao sinal o avaliado ele flexiona o tronco sobre a pelve, executando o teste. Os seus cotovelos eles devem tocar a prancha durante o abdominal.
Então aqui, ó, nós vemos, né, a prancha, né, e essa madeira, ela deve ficar sobre o umbigo do avaliado e durante, né, a flexão ele deve tocar o cotovelo aí nessa madeira. Então, o resultado é o número de execuções durante 30 segundos. Quando o avaliado ele não tocar o cotovelo na prancha, o movimento ele não é considerado válido e a execução ela não deve ser de forma brusca, o movimento deve ser então contínuo. E pode haver uma pequena pausa nos movimentos para ajuste aí da posição do avaliado. Serão permitidas uma ou duas tentativas iniciais antes do teste para que ele se familiarize aí com esse teste. Outro teste conhecido é o de flexão e extensão dos braços. O objetivo dele é estimar a resistência dos grupos musculares localizados na região superior do tronco e dos braços, e ele é satisfatório para ambos os sexos. Para homens, né, o avaliado ele fica em decúbito ventral, com os braços e pernas estendidos, com as mãos apoiadas no chão a partir da linha do mamilo. A largura das mãos deve ser a mesma que a dos ombros. É importante aí manter um alinhamento correto entre o tronco e as pernas. E realiza aí a flexão lenta dos cotovelos. Após isso, se retorna novamente à posição inicial. E aí vai ser contado o número de repetições que o avaliado conseguiu realizar de forma correta, sem descanso. Para mulheres, tem uma modificação com relação ao apoio dos membros inferiores, sendo que pode haver o apoio dos joelhos no chão. A interrupção do teste deve ser feita quando o avaliado ele não for mais capaz de realizar o movimento ou maior número de flexões realizadas em 1 minuto. Tá? A posição de execução para os homens, então, olha que ele está todo estendido, né? Enquanto para mulheres ela apoia aí o joelho no chão. Aqui tem a tabela de classificação que vai dos 15 aos 69 anos, né? É separado pelo sexo e classifica entre excelente, acima da média, média, abaixo da média e ruim. Outra valência aqui que a gente vai ver é força explosiva, potência, que é o tipo de força que pode ser explicado pela capacidade de exercer o máximo de energia no ato explosivo. Então, é a capacidade do indivíduo de realizar uma contração muscular máxima no menor tempo possível. O primeiro teste que a gente vai ver é o salto vertical. Ele tem o objetivo de medir a potência dos membros inferiores no plano vertical. É satisfatória a partir dos 9 anos até a idade universitária e para ambos os sexos. O avaliado ele deve ficar em pé ao lado da fita que é fixada na parede, com o braço estendido acima da cabeça, mantendo aí os pés em contato com o solo. Deve-se anotar o local mais alto que o avaliado consegue atingir, que seria aí a altura total. E ao sinal, o avaliado ele irá saltar o mais alto que conseguir, podendo flexionar os joelhos e fazer o balanço com os braços. O resultado aí, né, é calculado subtraindo a sua altura total da altura máxima atingida durante o salto, e o avaliado ele deve realizar 3 saltos para que seja obtido o melhor entre eles. Aqui temos uma tabela de classificação com a idade de 11 a 16 anos, separado pelo sexo e classifica entre excelente, muito bom, bom, regular e fraco. E o outro teste aí que a gente vai ver é o salto horizontal, o long jump. Ele tem o objetivo de medir a potência dos membros inferiores no plano agora horizontal e vai da idade de 6 até a idade universitária e é para ambos os sexos. O avaliado ele vai ficar então na posição em pé atrás da linha de partida, que é feita com uma fita adesiva, e ao sinal ele vai saltar, né, realizar um salto tentando alcançar a maior distância possível, podendo realizar a flexão dos joelhos e o balanço dos braços. O avaliado ele vai fazer 3 saltos, computando aí o melhor deles, e deve medir a distância alcançada entre o ponto de partida e a parte mais próxima atingida pelo avaliado. Aqui temos uma tabela de classificação que classifica entre fraco, regular, bom, muito bom e excelente.
Por fim, a gente vê o arremesso da bola de Medicine Ball. O objetivo dele é medir a potência agora dos membros superiores e da cintura escapular. Ele vai dos 12 anos até a idade universitária e ele é satisfatório para ambos os sexos. Da posição sentado em uma cadeira, o testando, né, ele segura a bola de Medicine Ball de 3 kg com as duas mãos contra o peito e logo abaixo do queixo, com os cotovelos próximos ao tronco, e uma corda ela deve ser colocada na altura do peito do avaliado para mantê-lo seguro na cadeira e eliminar a ação do embalo aí durante o arremesso. Então aqui nós temos uma imagem, né, retirado de Marins e Janik, que mostra aí a execução. É computada a distância em centímetros da melhor das 3 tentativas executadas pelo avaliado, e o avaliado ele realiza inicialmente uma tentativa de familiarização aí com o teste. A distância ela deve ser medida entre os pés dianteiros da cadeira, o pé mais à frente, né? E o primeiro ponto de contato da bola de Medicine Ball com o solo. O esforço ele deve ser realizado pelos braços e cintura escapular, evitando aí a participação de outras partes. Esse teste também ele tem a adaptação que pode ser feito sentado no solo, encostado em uma parede também. Aqui eu trago para vocês uma classificação com indivíduos universitários, valores em centímetros, né? Para o sexo masculino e feminino, e classifica entre iniciante, iniciante avançado, intermediário, intermediário avançado e avançado. Essas foram as referências utilizadas para montar essa aula. Eu espero que tenham gostado da aula, gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula e nos vemos aí na próxima. Muito obrigada!